Se Conan realmente pudesse matar deuses, ele já estaria morto. Essa verdade não nasce de livros nem de profecias, mas da experiência de quem caminhou por terras onde o divino ainda respirava. Homens gostam de histórias em que a lâmina vence o impossível, em que um mortal ergue a espada e faz sangrar o eterno. Mas Conan aprendeu cedo que os deuses não precisam lutar. Eles apenas esperam. E quando esperam, vencem. Naquela noite, a taverna parecia um animal moribundo. O teto baixo segurava a fumaça como se quisesse sufocar os vivos. O cheiro de vinho azedo, suor antigo e medo mal disfarçado impregnava o ar. Conan estava sentado no canto mais escuro, onde a luz da lareira mal alcançava. Seu corpo ocupava espaço como uma ameaça silenciosa. Não era apenas o tamanho, era a sensação de que algo o acompanhava, algo que não se sentava à mesa, mas observava por trás dos olhos de todos. Ninguém se aproximava sem necessidade. Prostitutas desviavam o olhar. Mercenários endurecidos engoliam seco ao passar. Conan bebia em silêncio, os dedos grossos envolvendo o copo, como se fosse uma extensão natural da mão que empunhava a espada. Uma cicatriz branca cruzava seu peito, antiga e irregular. Não fora feita por lâmina humana. Conan nunca esqueceu o momento em que ela surgiu, nem o frio que sentiu quando percebeu que força alguma poderia tê-la evitado. Um homem magro acabou se aproximando. Vestia roupas de escriba, mas carregava o cheiro da rua. Seus olhos não tinham a coragem de encarar Conan por completo. Pousavam apenas o suficiente para não parecerem covardes. "Dizem que você enfrentou um deus", murmurou, quase implorando por confirmação. Conan não respondeu de imediato. Levou o copo à boca. Bebeu lentamente. O silêncio pesou mais do que qualquer palavra. Quando falou, a voz era grave, baixa, como rocha sendo arrastada. "Dizem muitas coisas." O homem respirou fundo. "Mas é verdade." Conan pousou o copo com força suficiente para fazer a madeira gemer. A lareira estalou como se reagisse. Ele ergueu o olhar pela primeira vez. Não havia raiva ali, apenas cansaço. "Eu não enfrentei um deus", disse. "Eu sobrevivi a ele." O homem franziu a testa. "Mas ele sangrou?" Conan sorriu. Não havia humor. Apenas uma lembrança amarga. "Não, eu sangrei." Essa era a diferença que os homens nunca compreendiam. Os deuses não duelam. Eles testam, eles esmagam, eles marcam. Conan não era um escolhido. Era um erro que persistia, um sobrevivente onde não deveria haver nenhum. A memória voltou sem aviso. Um campo coberto de corpos, espadas quebradas, escudos enterrados na lama. O céu imóvel, pesado demais para chover. Conan havia lutado como sempre lutava, rápido, brutal, incansável. Homens caíram, criaturas caíram. Mas então o ar mudou. Não houve relâmpago, não houve voz, apenas peso. Um peso que não pressionava músculos, mas vontade. Ele caiu de joelhos sem entender por quê. Foi ali que compreendeu. Força não significava nada diante do que não precisava tocar o mundo para dominá-lo. "Os deuses não querem sua coragem", Conan disse ao escriba. "Eles querem saber se você quebra." O homem não fez mais perguntas. Levantou-se, deixou moedas sobre a mesa, saiu com pressa. Conan voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, o passado continuava respirando. A madrugada avançou. Se Conan realmente pudesse matar deuses, ele já estaria morto. Os deuses não caem diante da espada. Eles observam, esperam e sobrevivem a todos os homens que ousam desafiá-los. Conan aprendeu isso cedo demais. Naquela noite, a taverna fedia a fumaça, suor e medo. Homens falavam alto, riam alto, como se o mundo ainda fosse seguro. Como se os deuses não estivessem ouvindo. Conan permaneceu em silêncio, na sombra. Não bebia para esquecer. Bebia para lembrar.
Lembrar que força nunca foi suficiente contra o que habita acima do céu ou abaixo da terra. Deuses não sangram, murmurou ele, sem olhar para ninguém. Homens, sim. A porta se abriu com violência. O vento do norte entrou primeiro. Depois, vieram os saqueadores. Eles traziam lâminas, risos tortos e a certeza estúpida de que músculos e números bastariam. Não sabiam quem estava ali, nem o que estavam prestes a acordar. A primeira espada caiu antes do grito, a segunda antes do medo. Conan não lutava, ele executava. Madeira estilhaçou, sangue atingiu as paredes, corpos caíram como sacos vazios. Cada golpe era seco, direto, sem ódio, apenas necessidade. Não havia honra, não havia glória, apenas sobrevivência. Quando o último homem caiu, o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Conan permaneceu de pé, respirando fundo, a lâmina pingando vermelho no chão imundo. Ali, naquela taverna esquecida, ele não derrotara deuses, mas continuava vivo. Um a um, os frequentadores deixaram a taverna. Conan permaneceu. Quando finalmente adormeceu, foi sem perceber. O sonho veio como sempre vinha. Correntes invisíveis se fechavam em torno de seus braços. Ele segurava uma espada quebrada, a lâmina partida no meio, inútil. O chão se abria sob seus pés, revelando um mar negro, imóvel, sem ondas. Olhos se abriam na escuridão, incontáveis, pacientes. Nenhum deles piscava. Conan tentava avançar, mas as correntes puxavam. Quanto mais resistia, mais apertavam. Ele gritava, mas não havia som. Os olhos apenas observavam, como se esperassem algo inevitável. Quando acordou, o suor escorria pelo rosto. O peito subia e descia pesado. A taverna estava vazia. O fogo da lareira quase apagado. Do lado de fora, o céu ainda era negro. Conan sabia que aquilo não era apenas um sonho. Era um lembrete. Ele saiu da taverna antes do amanhecer. As ruas estavam desertas. Estátuas de deuses antigos surgiam entre sombras, muitas quebradas, outras cobertas de musgo. Rostos arrancados, mãos estendidas para nada. Conan parou diante de uma delas, ajoelhada, sem cabeça. Nem você foi poupado, murmurou. O vento passou entre as ruínas sem responder. Foi então que sentiu algo diferente. Não vinha do céu, não vinha do vento. Vinha da terra, um peso antigo, profundo, sem promessa. Conan reconheceu aquela presença. Crom, não como conforto, não como guia, apenas como juiz. O desprezo era palpável. Crom nunca ajudava, apenas observava seus filhos lutarem ou morrerem. É isso que você quer? Rosnou Conan cerrando os punhos. Que eu caia! Nada respondeu. E isso era a resposta. Conan entendeu o que o mantivera vivo por tanto tempo. Não fora a espada, não fora o ódio, fora a recusa em se ajoelhar esperando salvação. Homens morriam esperando a ajuda dos deuses. Conan vivia porque nunca esperava nada. Ele partiu ao amanhecer. Caminhou por terras onde cidades apodreciam sob leis que não protegiam ninguém. Passou por campos onde batalhas haviam sido travadas por nomes esquecidos. Em cada lugar sentia a mesma coisa: ausência. Os deuses haviam passado e seguido adiante, deixando apenas ecos. Em uma estrada antiga, encontrou uma mulher envolta em mantos escuros. Os olhos dela eram fundos demais para um rosto humano. Você é observado, disse ela, sem saudação. Eu sei. Não por um, por muitos. Que esperem. Ela sorriu. Um sorriso que não trazia alegria. Eles sempre esperam. Conan seguiu sem olhar para trás. Sabia que em algum ponto teria de parar de fugir. Mas também sabia que aquele dia ainda não havia chegado. Porque Conan não derrota deuses. Ele os atravessa, ele os ignora, ele sobrevive. E enquanto eles observam em silêncio, Conan continua caminhando.